Olá pessoal, aqui é o Rodrigo do Fica a Dica na Web e vamos para mais uma aula aqui que eu fiz que eu vou passar para vocês. Só que antes de mais nada eu gostaria de pedir ao pessoal estar se inscrevendo no canal, aqui no ladinho tem o botãozinho, coloca aí o sininho, ativa o sininho, as notificações e se gostou do vídeo, dá um joinha, beleza? Vamos lá. Pessoal, então a aula de hoje que eu fiz aqui foi operadores aritméticos. Vamos ver quais são esses operadores aritméticos. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi, seria normal o maisinho aqui de soma, o divisão, multiplicação e... Não, isso aqui é subtração, multiplicação, divisão. Duas barras seria divisão de número inteiro. Então, por exemplo, se dá um resultado com de ponto flutuante, né, que seria, por exemplo, 10,5, ele vai estar arredondando e apresentando na tela um número inteiro. Esse daqui que seria a potenciação, que seria a mesma coisa, por exemplo, 10 elevado a 2. É representado por esses dois asteriscos. Tá? O porcentagem, o sinal de porcentagem, que na verdade não é uma porcentagem, não é para calcular a porcentagem. Esse daqui ele vai trazer o resto da divisão. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem um número 10 dividido por 5 é 2, então o resto é 0. Então ele vai trazer sempre o resto. Eu vou falar melhor daqui a pouco. E o parênteses, que é para mudar, vamos dizer assim, organizar uma equação, né, mudar o rumo dela. Vou colocar aqui para a gente poder ver melhor. Por exemplo, 1 mais 1, print 1 menos 1. Vamos printar aqui na tela 10 vezes 2. Print 10 dividido por 2. Print 10 dividido duas vezes, né, que seria barra barra por 2, para a gente ver o resto. Print, vamos colocar 10 elevado a 2. E print, vamos colocar aqui 10 porcentagem, 10 porcentagem de 2, que é 10, ele vai trazer o resto. Vamos printar aqui, para eu explicando aqui o que eu entendi. Vamos lá. Aqui, 1 mais 1, 2, beleza. Vou colocar aqui, por padrão, eu também aprendi aqui, ó, que você coloca, quando você quer fazer um comentário, você dá 2 espaços na linha. Então, por exemplo, você vai colocar um comentário aqui, ó, 2 espaços. Um sinalzinho para hashtag, vamos colocar aqui, ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, de número inteiro. Esse daqui é potenciação. E esse daqui é resto de divisão. Só para a gente saber melhor, para ficar mais claro. Então aqui seria a adição, 1 mais 1, 2. Subtração, 0. A multiplicação, beleza. A divisão, 10 dividido por 2, que vai dar 5. Esse daqui é a divisão do número inteiro que eu falei. Por exemplo, o 3 é normal, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Aqui. Se a gente... Eu vou colocar o 3 aqui em cima também, para a gente ver qual a diferença. Olha lá. A divisão normal, ele daria 10 dividido por 3, não é um número divisível, 10 não é divisível por 3, né? Ele vai ter o ponto flutuante, ele vai ter as casas decimais que está aqui.
O barra barra vai pegar o que? Essa divisão e vai arredondar e transformar em um número inteiro. Então ele arredondou esse 333 para 3. Então ficou um número inteiro. Beleza? Acho que ficou tranquilo aqui. Potenciação, 10 elevado a 2, que vai dar 100, normal. E aqui o resto da divisão. 10 resto de divisão por 2, né? Que é 0. Se a gente coloca aqui, por exemplo, 3, que não vai dar um número exato, né? 10 não é divisível por 3, o que ele vai aparecer aqui? O resto é 1. Então sobrou 1. Então, acho que seria isso. O que eu entendi, a parte de operadores aritméticos, né, esses aqui é bem tranquilo, bem mais fácil. Agora tem uma situação que acontece aqui. Vou dar um espacinho aqui só para ficar um pouco melhor. Por exemplo, esses aqui são números inteiros. Agora eu vi a importância dos números inteiros, dos tipos, né, os tipos de números, os tipos do texto, né? Seria uma string, seria um número de ponto flutuante, um número inteiro, ou uma lista, uma tupla. Pelo que eu vi, né, seria o que? A soma entre dois números inteiros, a gente tem um resultado que seria 2. Agora, se a gente tem aqui, se a gente pega e coloca um asterisco em um delas, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma string, que é um texto, somando com um número inteiro. O que vai acontecer? Dá erro, porque not inteiro, ele tem uma string aqui. Então não tem como fazer a soma, uma conta, vamos dizer assim, a soma entre um número inteiro e uma string. A gente teria que transformar essa string em um número inteiro para poder estar fazendo essa soma. Tá, beleza. Agora, se a gente coloca os dois números como string, se a gente colocar os dois números como inteiro, ele vai somar. Se a gente coloca os dois como string, vamos ver o que vai acontecer? Você vê que ele não somou, mas ele concatenou, ele juntou os dois valores. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem aqui mais 5, então ele vai juntar os valores. A gente pode ter aqui não só número, como Rodrigo, por exemplo, meu nome, Lima. Vou deixar só para a gente ver. Então, print vai aparecer Rodrigo Lima, certo? Se a gente quiser um espaço, a gente põe aqui o espaço dentro dela. Deixa eu ver se vai. Aí vai. Aí fez o espaço. Entendeu? Normalmente não é feito isso. A gente coloca aqui Rodrigo Lima. Então nós temos aqui a parte da soma colocando soma entre strings. A gente vai concatenando, a gente vai juntando esses valores, né? Agora tem uma outra coisa aqui, por exemplo, vou colocar aqui, 2 vezes 10. Isso daqui é uma multiplicação, 2 vezes 10, 20. Agora, se a gente pega e coloca um dos números como uma strings, né, com uma string, que aí coloca o asterisco, a gente tem a multiplicação dessa string, né? Então a gente não consegue fazer aqui um cálculo de string com número inteiro, mas na multiplicação a gente também tem essa opção de multiplicar um valor, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, e isso não é só um valor de número, né? Número inteiro, pode ser, por exemplo, o Rodrigo aqui, a gente vai ter 2 vezes o número Rodrigo. Então a gente, com esses dois operadores, que é o de soma, que a gente consegue concatenar as strings, e o de multiplicação, que a gente consegue multiplicar uma string, certo? E o que mais que eu vi também? Acho que foi isso. Nessa aula aqui de multiplicadores,
tem mais uma coisa. Print. Por exemplo, se a gente tem aqui 5 vezes 2. Não, 5 vezes 2 não. Vou colocar aqui, ó. 5 mais 2 vezes 10. Faltou vezes aqui. Sai 25. Por que sai 25? Porque na matemática, por padrão, ele vai fazer a multiplicação, depois ele faz o resto da operação. Então, 2 vezes 10, 20, mais o 5 dá 25. Os parênteses servem para quê? Para a gente estar juntando... Opa, coloquei errado aqui. Para a gente estar orientando ele o qual conta fazer primeiro. Por exemplo, a gente tem o parênteses aqui de fora que é do print. Tinha tirado aqui, tinha dado errado. Então, por exemplo, a gente tem 5 mais 2, que é igual a 7. 7 vezes 10 é igual a 70. Então, vamos ver aqui, 70. Entendeu? Então, esses parênteses aqui é para a gente estar orientando a equação, para a gente estar direcionando o que vai fazer primeiro, o que vai fazer para depois fazer aquilo. Se não, por padrão, ele vai com alguma matemática. Entendeu? Bom, agora acho que era isso mesmo. Bom, nessa aula de operadores aritméticos, aprendi isso. Então, né, os sinais, né, quais são os sinais que são utilizados. Esses aqui são novos, né? Que eu nunca tinha visto, né, que é o barra barra, que seria a divisão do número inteiro, potenciação, né, para representar a potência, e aqui é para trazer o resto de uma divisão, e aqui para orientar a equação. Então acho que é isso aí. Beleza, pessoal? Vou para a próxima aula, mando mais vídeo. Valeu, até a próxima!